Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre igrejados e desigrejados. A Igreja de Cristo existe pela comunhão de seus membros, a qual é um organismo vivo que, no poder do Espírito Santo, manifesta o reino de Deus a um mundo que jaz no maligno. As chaves do reino dos céus é a autoridade sobre a igreja que obteve em Jesus Cristo para abrir as portas através do Evangelho, proclamando as boas novas de Cristo, abrindo a oportunidade para as pessoas se converterem, para entrarem no reino de Deus e alcançarem o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. A igreja está edificada em Cristo Jesus, o qual é a cabeça da igreja, sendo ele o Salvador do próprio corpo, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. A igreja recebeu de Cristo as chaves do reino dos céus, para o que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Os igrejados são aqueles que vão às igrejas locais, se reunindo para terem orientação espiritual, para que sejam capacitados como povo de Deus, para viverem com fé, andando por fé, confiante no Deus vivo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não deixando a congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, conforme está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, aleluia, glória a Deus. Os desigrejados são aqueles que já foram igrejados, que congregavam, mas não vão mais às igrejas locais, se reunindo para terem orientação espiritual, para serem capacitados como povo de Deus para viver com fé, andando por fé, confiantes no Deus vivo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São aquelas pessoas que deixaram a congregação, como é costume de alguns, porque ficaram decepcionados por causa de tantos escândalos que vêm acontecendo no meio cristão, nas igrejas locais, ou porque foram assassinadas as oportunidades por alguns líderes religiosos das igrejas locais, em que os mesmos faziam parte como membros ativos, de acordo com o estatuto da igreja local. Tanto os igrejados como os desigrejados, que fazem movimentos estranhos, que são levados por ventos de doutrinas estranhas, devem ser vistos como
desviados da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo é aquela composta por pessoas que vivem e pregam a palavra de Deus. Nas igrejas locais, existem pessoas que ainda estão vivendo no curso do mundo, fazendo a vontade da carne, sendo joios no meio dos trigos, embora tenham confessados a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. São aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não vivem a mesma. Por isso que a igreja local ainda é um lugar em que muitas pessoas parasitas congregam num verdadeiro achismo, achando que é membro ativo da igreja local, que fazem parte do corpo de Cristo, as quais são pessoas parasitas que vivem dentro das igrejas locais e continuam fazendo coisas erradas, fazendo politicais dentro e fora das igrejas locais, se envolvendo em adultérios e corrupções ativas e passivas. Esses são os joios no meio dos trigos. São joios como pregos enferrujados no casco de um navio composto de pescadores de homens, ou seja, de pescadores de almas rumo aos céus, o qual o piloto do navio é Jesus Cristo. Mas, na verdade, esses joios não fazem parte da verdadeira igreja do corpo de Cristo, porque são pregos enferrujados que só estão pregando a palavra de Deus, dando informação do Evangelho, mas não vivem o que pregam. Tanto os igrejados como os desigrejados necessitam de um lugar para se reunirem. E esse lugar podemos chamar de igreja local. Os discípulos, quando voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 1, versículos 12 a 14. Aleluia, glória a Deus. A última ceia do Senhor, realizada por Jesus Cristo com seus 12 discípulos, ocorreu num grande cenáculo mobiliado na casa de um homem, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 22, versículos 10 a 13, aleluia, glória a Deus. Como igreja devemos atuar pregando a palavra de Deus dentro e fora do templo, ou seja, da igreja local, a exemplo da igreja primitiva. Mas devemos congregar
porque Jesus Cristo congregou. Ele, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler o que foi-lhe entregue, o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Aleluia, glória a Deus. O propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor nosso Deus, se manifestando de maneira visível na igreja local em que congregamos. Porque não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casa de oração. A igreja é um organismo vivo, numa unidade de membros do corpo de Cristo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Os desigrejados, ou seja, os sem igrejas local, estão num crescimento exponencial, mas não estão filiados a nenhuma igreja local, ou seja, a nenhuma denominação evangélica. Mas nem por isso podemos julgar a espiritualidade das pessoas, até porque elas são pessoas que também congregam como igreja em algum lugar. A igreja local existe fora de uma estrutura física e arquitetônica como antigamente, mas os templos, por parte dos cristãos primitivos, se deram porque estavam sendo perseguidos e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Assim como acontece nos dias de hoje em alguns países, em que muitos crentes são perseguidos e torturados até a morte. Assim como existem desigrejados que não fazem parte da igreja local, mas congregam fazendo parte da Igreja Universal do Corpo de Cristo, embora não seja em templos com estrutura arquitetônica. Existem também os igrejados que fazem parte da igreja local, mas não fazem parte da Igreja Universal do Corpo de Cristo, porque são joios no meio dos trigos, que pregam, mas não vivem o que estão pregando. Bom é que todos tenham responsabilidades com código doutrinário e possuem uma estrutura arquitetônica onde possam se reunir como igreja, tendo organização e institucionalização da igreja.
com uma hierarquia religiosa como diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos e apóstolos missionários. É necessário que haja o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Como também os membros da igreja aceitem que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles, no sistema de governo, com seu código doutrinário e disciplinar, através do estatuto da igreja local. A igreja deve discipular seus membros, fomentando a comunhão uns com os outros, com um sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça, promovendo a adoração ao Deus vivo e pregando a salvação em um templo ou fora dele. Porque a igreja, biblicamente falando, não existe somente dentro de 4 paredes, pois somos templo do Espírito Santo. E onde se acham 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, aí ele está no meio deles como igreja. É necessário administrar com a vara da correção espiritual numa atitude de amor, a fim que todos permaneçam no caminho da fé, tanto os igrejados que são joios e os desigrejados, para que venham congregar, compartilhando com os necessitados e levando os fardos uns dos outros, fornecendo assim oportunidade para o convívio e interação social entre os cristãos sadios, interagindo com os meios relevantes de edificar o corpo de Cristo. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.